Que bom, eu sou goiano, do pé rachado, comedor de piqui, raspado, porque eu não dou conta da semente. Já mastiguei a semente e machuquei. Sou pastor, sou de origem batista, né? Deixei a igreja batista, é o jeito eufemista de dizer fui deixado, no dia 10 de julho de 2013. Minha formação toda é batista, vivi sempre na Convenção Batista Brasileira, e sempre foi assim muito instigante essa provocação, o debate sobre temas a respeito da Bíblia e a vida. Eu creio muito que a gente tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Já disseram que essa frase é de Spurgeon, já falaram que é da Clarice Lispector, já falaram que é do Caio Fernando Abreu, mas é do Bultmann. A gente tem que ter essa resposta pronta no coração para falar. Aí eu pedi para deixar o microfone aqui, beleza? Porque eu queria fazer uma pergunta assim, uma pergunta enquete, Vox Populi, eu quero ver se debate pronto. Orgulho. O que é orgulho para você? Orgulho. Eu sou o cara, orgulho, eu sou o cara. Isso significa que ninguém mais tem tanta importância como você, é isso? É ok? O que mais? Alguém quer falar no microfone? Está sempre certo. Um cara orgulhoso, a pessoa está sempre certo. Dono da razão. Só eu sei fazer. Só do meu jeito funciona. Orgulhoso. Melhor que todos. Quer mais? Alguém tem mais alguma definição aí? Só sei viver sozinho, é isso? Sei viver sozinho. Perdão. Ser feliz com o que faz. É orgulho. Orgulhoso. Como assim? Ok. Ótimo. Legal. É um adjetivo, às vezes pejorativo, não? É ok. Ótimo. Mas pensando nele de forma pejorativa, quais os danos que ele pode causar? Queda, arrogância, egocentrismo, decepção de quem? Qual pessoa? Para as duas pessoas. Mas o orgulhoso está sempre certo. Conviver com um outro orgulhoso é um inferno, né? Tirania, quais são as consequências? Mentira, solidão, mentira social. Essas são as consequências. Resistência, exclusão do outro processo. É palavra de sociólogo, hein? Você faz sociologia? Não? É da área de humanas? Tá explicado. É o estereótipo, irmão. Cadê a sandalinha franciscana? Cadê a sandália franciscana? Cadê o broche da foice e o martelo? E a mochila, né? Cadê a mochila, a capanga de couro? Não, brincadeira, né? Só porque o cara tá de barba e o cara faz humanos e tem o estereótipo completo. Isso é orgulho, hein, gente? Isso é orgulho. 1 Timóteo capítulo 6. Falaram o tempo todo de Provérbios capítulo 13, mas o livro de Provérbios, aí o pessoal que está no seminário, e as exegetas aí, os apologetas, sabe que o texto poético não é um texto que você pode tirar a teologia dele sozinho. Então, o texto poético ele tem que apontar para uma verdade que está dentro do próprio texto, num texto bíblico, né, num escopo maior que a Bíblia. Então, vamos lá para 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 3. E aí eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta aí, ou conectado, ou ligado, até a bateria dar. Né? Guardei a tua palavra no meu coração, no meu celular, para não pecar contra ti. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3. Então o texto diz assim, a minha versão é NVI, se cair conta de luz, água aqui na minha Bíblia, me avisem. Então vamos lá. Tudo bem? Beleza? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende.
Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, pode atender, não tem problema não, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Nós vamos parar aqui só um pouquinho. Alguém aqui leu esse texto pensando em alguém? Ou alguém? Mais de uma pessoa. Porque uma pessoa, acho que eu tenho certeza, né? Quem pensou em mais de uma pessoa? Ok? E essa pessoa, dessas pessoas que você pensou, uma delas era você? Glória a Deus. Alguém mais? Pensou que você pode ser essa pessoa que é o tal orgulhoso? E é interessante porque a palavra utilizada por orgulhoso aqui no grego é o cara que é cheio de si. Inchado de presunção. Essa é a mensagem judaica. Alguém mais tem outra versão, hein? A revista atualizada traz enfatuado, cheio de si, arrogante, cara cheio de si. Ele manda muito. Ele acha que manda muito. A sua vem? Amor ao dinheiro. Soberbo. Tem algumas versões que traz a palavra soberba ou soberbo. É o cara que é cheio de si, a pessoa que é cheia de si. E qual é a característica? Qual é a definição? O apóstolo Paulo dá uma definição categórica. A tese dele é aqui. Uma pessoa que ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e também não concorda com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse é um problema sério das nossas maiores contendas, as nossas maiores discussões, os nossos maiores quebra-paus. O momento em que a gente acha que está cheio da razão é exatamente quando nós pegamos a nossa arrogância teológica e assumimos como única possibilidade de leitura daquele texto. E eu acho legal, porque na sequência dos textos que o Ari leu agora pela manhã, agora há pouco, né? O Ari ele pegou uma sequência de textos de Jesus, é a última semana de Jesus em Marcos. E exatamente esse é o último cara que interroga Jesus. Eles fizeram uma sabatina com Jesus, uma sabatina provocada para derrubar Jesus. E esse é o último. É o último que aparece em Marcos capítulo 12. E é interessante porque esse mesmo cidadão, Lucas, retrata de uma outra forma. Quando ele chega para Jesus e diz o que preciso fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus diz o que para ele? Lá em Lucas, a parábola do samaritano é Lucas 10. É isso, né? E aí ele pergunta assim, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz, o que você diz que precisa? Amar a Deus e amar o próximo. Ok, tudo certo, vai em frente. Como é que você entende isso? Não, entendo que é assim. Não, então tá ok, vai em frente. Aí ele pergunta, mas quem é o próximo? Aí Jesus não responde e conta uma história. E conta a história do bom samaritano. Aí Jesus pergunta para ele, quem que você acha que é o próximo? É aquele que ajudou. Ok. Quem encontrou a resposta? Quem perguntou? E quem construiu a resposta? Quem perguntou? Jesus apenas o conduziu a um processo de elucidação. Respeitou os limites e as incapacidades dele. Apontou um caminho, ilustrou uma verdade com uma janela, né, ilustrativa, e deixou que ele encontrasse a solução. Ele falou, ok, desses que eu te apresentei, quem te parece ser o próximo? Aquele que ajudou. Então quem é teu próximo? Aquele que precisa. Ok, em paz. Não houve debate. Não houve confronto. Houve confronto todos os outros encontros de Jesus com os outros que vieram apenas para o confronto e não em busca de tentar entender e compreender.
Acontece que às vezes nós nos posicionamos em situação de conflito e criamos e geramos conflito porque nós queremos defender uma tese sem considerar que a pessoa com quem você está conversando também tem as suas teses. Eu não estou relativizando e nem estou afrouxando a doutrina. Eu só estou dizendo que nós precisamos aprender a abrir o debate. Porque aquele que ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso. E é interessante porque a palavra piedade vai aparecer de novo lá no verso 5 e no verso 6. E é a palavra-chave, porque piedade significa espiritualidade. A forma como você lida com aquilo que é sagrado, a forma como você lida com aquilo que é de importante da sua meditação, e aí vai toda a nossa linha de piedade. Tem a piedade judaico-cristã que a gente herdou, que é a esmola, a oração e jejum. Outras piedades que foram desenvolvidas ao longo do século da história da igreja, o silêncio, a solitude, a resiliência e outras formas de piedade que nós fomos desenvolvendo junto com os irmãos pietistas, os piedosos, e a gente foi conseguindo aprender muito da prática cristã e de enlevo espiritual. Mas segurando o texto bíblico aqui, é orgulhoso e nada entende. Porque alguém que ensina falsa doutrina. E a gente entende, às vezes, que nós somos essas pessoas. Porque muito do que nós fazemos é por repetição e não por compreensão. E isso me assusta. Porque nós compramos brigas, nós tentamos ajuntar pessoas, não a partir da compreensão, mas a partir da coerção. E há quantos irmãos estão sendo coagidos e irmãs estão sendo coagidas debaixo de fé da mais linda e tradicional fé cristã. Primeira coisa que então eu gostaria de provocar entre vocês é que o que você sabe ou alguém te emprestou e você tomou como sabedoria? E aí? Quero ouvir vocês. O que você sabe ou você tomou emprestado como sabedoria? Foi construído. É seu. Hã? Ok, e você tomou como seu. Mas você reelaborou e elaborou? E parte não. Está em construção. Ok. Não, tudo bem, claro. Mas aquilo que você pega, que não é seu, mas você reelabora e reconstrói dentro das suas experiências, passa até um pouquinho de você. E quando você passa para frente, o outro vai dizer, isso não é meu, é de outro. Claro, conhecimento a gente sempre vai... Mas você tomou tudo sem questionar, ou você toma aquilo e você reelabora, elabora. Tem uns filtros. Ok, pode ser uma síntese. Há uma mistura de experiências. Ok, é teste, né? Você acaba testando a hipótese. Ok, então tomando tudo isso que a gente chegou aqui no ponto comum. O nosso ponto comum aqui é que não existe conhecimento puro recebido e que permaneceu puro. Ele chega e de alguma forma ele é reavaliado e ele vai sendo readaptado segundo até os nossos limites de compreensão. Né? A gente às vezes não alcança tudo aquilo que chegou até nós, mas parte daquilo. Ok, tomando isso como verdade, e tomando que isso não é uma situação bem resolvida ainda em termos de conhecimento, como que deveria ser então o nosso comportamento com um debate com aquilo que não é igual ao meu? Essa palavra. Mas é assim que a gente se comporta?
Isso. Então a ideia é o seguinte, o respeito, o debate. Ajuntar significa ter disposição para o debate. Não significa que você vai colocar tudo aquilo que você crê sobre a mesa para que o outro desconstrua e daí você tome aquilo que ele reconstruiu para você. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Quando nós tentamos construir, ajuntar e não destruir, nós temos que partir do princípio de que a nossa verdade, a doutrina que nós recebemos, a teologia que nós recebemos, os dogmas, eles estão resolvidos. E já foram amplamente testados. Mas nós estamos construindo novas teologias todos os dias. Porque todos os dias nós somos e temos situações novas. Se você fizer um estudo comparado das teologias contemporâneas, as teologias do século XX, principalmente, não as teologias medievais, mas as teologias do século XX, você vai perceber porque o estopim que gerou aquela teologia foi uma crise. E a crise do seu formulador. Então, ajuntar, a tarefa nossa cristã de ajuntar, não é calar ante aquilo que precisa ser falado. É ouvir também. E o orgulhoso, aquele que não entende nada, é aquele que prega uma falsa doutrina e é aquele que ensina aquilo que Jesus Cristo não ensinou. Aí eu te pergunto, você sabe tudo o que Cristo ensinou? Você já compreende tudo? Sinceramente, você já tem fechado todo o sistema? Você tem fechado tudo? Ou você ainda está no processo? Não, é sincero, porque de repente você já fechou o sistema. E não é pecado falar, não, eu fechei, para mim está tranquilo, porque eu já sei, está resolvido. Pronto. Porque a pergunta que vem depois é: você vive segundo aquilo que você entendeu? Porque aí é a coerência. Então nós estamos a um passo de nos tornarmos orgulhosos, estamos a 1 centímetro de nos tornarmos as pessoas que não entendem nada, porque não vivemos segundo aquilo que nós já compreendemos e, se compreendemos tudo, se compreendemos da forma correta. Quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo está dizendo o seguinte: existe gente aí na igreja de Éfeso, no lugar onde eu te deixei, para você chorar, porque na segunda carta ele diz: lembro das suas lágrimas, e sei que você está sofrendo. Então eu deixei você aonde você está aí, Timóteo, porque tem gente que está passando e está ensinando coisa que não é aquilo que é para ser ensinado. Tem gente construindo teologias que não eram para serem construídas. Essas pessoas, elas falam bem, falam de forma eloquente, mas eles não estão pregando aquilo que é o evangelho. Um deles. E aí Paulo diz para ele o seguinte: esses caras são orgulhosos e eles não entendem nada. Quando eu leio esse texto, eu não me ponho no lugar de Timóteo. E também não me ponho no lugar de Paulo. Eu me ponho no crivo se o que eu estou falando é coerente com aquilo que Cristo ensinou. E o que eu estou ensinando é coerente com aquilo que Cristo ensinou, para que eu não seja qualificado como orgulhoso que não entende nada. Então eu tenho que estar toda hora reexaminando aquilo que eu creio. Porque eu posso estar lotado entre aqueles que espalham e não aqueles que ajuntam. Porque você liga, põe na banguela, hoje ninguém põe mais carro na banguela, porque não existe carro carburado mais. Existe, mas glória a Deus, ninguém aqui tem, amém? Glória a Deus. Tem só porque é colecionador, glória a Deus, coisa de rico. Não, larga Paraty não, né? Carburada, álcool. Ah, glória a Deus, que se fosse álcool, né, irmão? Giclezinho e tal, toda hora regulando lá porque está gastando muito. Então essa nossa relação com aquilo que a gente entende, que a gente compreende, tem que estar sempre reavaliado. A gente tem que estar sempre se colocando em xeque.
Porque eu fico assustado, eu tenho muito tremor em relação ao uso do microfone. Porque Tiago diz lá no capítulo 3, cara, se você quer usar o microfone para ensinar, beleza, vai em frente, mas lembre-se que o tribunal de quem ensina é diferente do restante dos outros tribunais. Vai vir sobre você um julgamento muito mais severo. Há uma peneira, um filtro de Deus mais fino. Os quesitos de avaliação para quem ensina no tribunal de Deus são superiores às outras coisas. Então, cuidado, você que quer ensinar, cuidado. Então, a gente tem que estar sempre reavaliando essa conduta. Sabe por quê? E uma das formas da gente avaliar esse orgulho todo é seguindo aqui o texto. Eu quero encontrar um ponto de luz aqui. Então, vamos lá. Se nas suas relações você é o tipo do cara que, no verso 4, mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm mente corrompida e que são privados da verdade, se você é o tipo de pessoa que é o pivô dessa situação, constantemente você está sendo cercado, ou o local onde você está, você tem gerado esse tipo de sentimento, cuidado. Cuidado. É possível que você seja o orgulhoso ou orgulhosa desse texto. Talvez seja você que não tem bem acabado a sua doutrina e não tem bem acabado os ensinos de Jesus no seu coração, de tal forma que você está ensinando aquilo que não precisa ser ensinado. E vou dizer para você assim, como pastor de igreja, pastor de congregação, a coisa melhor que existe no mundo é você falar a palavra não. Não pode. Por quê? Porque Deus não quer. Nossa, isso é lindo. Nossa, como poupa serviço. Como poupa serviço? Gente, é fácil demais. Por quê? Não, porque não pode. Por quê? Porque é pecado. Mas onde está escrito que é pecado? Meu irmão, entenda o seguinte. Deus disse, está falado. É pecado. Não, mas eu quero saber o texto bíblico. Meu irmão, você vai ficar com esse espírito de rebeldia até quando? Coisa melhor do mundo é dizer que não, não pode. Não, não dá, não, não é, não serve. Melhor coisa do mundo é isso. Exercer esse tipo de autoridade. Do que ter que explicar para as pessoas, pela sã doutrina, o que elas devem e o que elas não devem fazer. Por que elas devem optar ou por que elas não devem optar por aquilo. É fazer a leitura correta dos fatos, à medida do que a palavra de Deus ensina. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar no ponto em que nossos costumes viram dogmas. Os nossos costumes viram dogmas. A nossa cultura vira dogma. E aí você passa a ser um preletor, um pregador do dogma da sua cultura, ou do dogma do seu estilo de liturgia, e passa a ser um perseguidor daqueles que pensam de forma diferente, e você se torna um orgulhoso que o texto fala. Eu vi uma coisa, eu sou da época que bateria não se tinha na igreja. Alguém é dessa época, hein? Sobreviveram? Bateria? Tá vendo, gente? Você é de Anápolis, né? Você é tão novinha, como é que você ainda lembra disso? Você era pequenininha? É a filha de pastor, tá aí, então tá explicado. Então eu lembro de uma cena que foi marcante na minha vida. Nós compramos uma guitarra. Compramos uma guitarra e compramos um pedal de distorção. Eu não sei para quê, porque não tinha outra guitarra para tocar. Ficou até estranho, mas tudo bem. E fomos tocar Água Viva. Alguém lembra disso? Não, David Keelan. Não, é aquela Água Viva. Sai de dentro de mim. Os irmãos sabem. Não era bossa nova. Era um rockzinho ali.
Não é tão novo assim. Qual é a música? Duas notas. O Eliezer sabe. Então fomos tocar lá um rockzinho lá, tal. E parecia uma música do Olhar 43. Aí o pastor, sim, ele quase teve uma síncope nervosa. Suava, transpirava, aquela coisa toda. Eu sei que a primeira coisa que ele disse não foi amém. Foi: eu preciso conversar com vocês depois no gabinete. Então eu sou de uma época que o dogma de guitarra era dogma do capeta. Guitarra igual inferno, inferno igual coisas do capeta. E essa cultura perdurou por muito tempo. Quantos irmãos saíram de igrejas? Quantos queridos irmãos abandonaram a fé? E quantos sofreram e sofreram muito por conta disso? Palmas! Eu frequentei uma congregação que alterou aquela música que a gente cantou aqui ontem, hoje de manhã, e levantarei as minhas mãos. Ela colocou: elevarei meu coração, para não precisar ver o membro levantando a mão. Eu frequentei congregações que alteravam palavras do tipo assim, que Deus vai curar. Ele tirou a palavra cura, porque Deus cessou, porque eram igrejas sensacionistas. O poder de Deus não estava mais ali operando. Então eu vivi tudo isso, que são apenas dogmas litúrgicos e culturais. E a gente ouve isso hoje, e alguns mais novos dizem: poxa, mas que ridículo, que estranho. Nossa, que perda de tempo. Mas hoje nós temos outros dogmas. Nós criamos tantos outros. Estamos transmitindo isso como se fosse verdade bíblica, e não é. Porque isso responde mais uma necessidade do seu coração do que uma necessidade de quem está pedindo auxílio. Isso atende mais e acalanta mais o seu coração, que tem medo de lidar com o diferente, do que necessariamente tratar a verdade como Bíblia e a Bíblia como verdade. Você não considera aquilo mais útil para a sua vida, porque você não vai buscar resposta no texto bíblico. Por quê? Porque aquilo tem uma importância tremenda na sua vida, de tal forma que aquilo representa o que você é. E por representar o que você é, e tem uma carga simbólica tão forte, que se aquilo for confrontado com o texto bíblico e não fizer mais parte da sua história, você perde o sentido de existência. E daí você fica no vácuo da existência, e você entra em crise. Então você precisa criar um estigma. Por que nós temos púlpitos? Por que nós temos plataformas? Por que nós não temos reuniões circulares? Por que nós não temos reuniões que não são realizadas dentro de templos? Por que nós não alugamos supermercados que fecham à noite para realizar os nossos cultos? Por que nós não realizamos nossos cultos em outras praças, a não ser nas praças religiosas? Por que o espaço público, o nosso espaço público, o espaço que a gente frequenta na igreja, tem que ser sempre daquele modelo? Por quê? Por quê? Então, esse questionamento, essa provocação, é uma provocação sincera de um coração que quer trabalhar para juntar e não destruir. Isso, vou repetir, deixar bem gravado, olhando naquela câmera, depois nessa. Só para perturbar quem vai fazer edição, naquela, agora nessa. Deus, presta atenção, Deus é maior do que tudo isso. E vai cobrar cada pequenininho que nós abandonamos. Amém? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses dogmas modernos nossos. Sim. Então, é porque pelo andar aí da carruagem, sim, parece então que a nossa verdade ela é relativa. Não Isso é. Eu vou tentar ser mais claro então. A nossa verdade ela não é relativa. Amém? A verdade é a palavra de Deus. Ok? Ela é a palavra de Deus. Você tem ciência dela toda? Não. É isso que eu estou falando. Então, a então sua interpretação melhor.
a verdade do homem, por exemplo, de organização, de congregação, denominação, teologia, essa verdade ela é relativa. Essa verdade ela muda. Se você perguntar em 1850, uma viagem no tempo, desses cogumelos que vende aqui em BH, você apareceu em 1810. Aí você vai numa igreja presbiteriana, em 1810, e você vai perguntar lá para grande parte dos irmãos, não presbiteriana não, mas qualquer outra igreja. Chega numa igreja qualquer lá e pergunta para os irmãos, você é pré-milenista? Eles vão te chocar, te chutar. Se você é milenista, é uma aberração. O que você é? Sou pós-milenista, porque a igreja está plantando a paz. A Europa salvou o mundo. Olha a quantidade de negros livres. Claro, nós escravizamos, agora estão livres, mas estão comprando. Olha, está todo mundo andando com tecido, indústria. Nós estamos gerando emprego, nós estamos gerando a transformação. Olha a tecnologia que nós geramos. Isso tudo nasceu no berço da igreja. Dá um salto na história, porque salvou um pouquinho desse cogumelo que você comprou aqui em BH. 1917. Europa se matando uma a outra. A Europa cristã matando a Europa cristã. 1945. 43, 45. A Europa destruindo a própria Europa. Irmãos matando irmãos. Que cristianismo é esse? E toda uma nova teologia começa a surgir a partir de 45. Muito daquilo que estava firmado e era correto e estava fechado até a Primeira Grande Guerra Mundial, passou a ficar sob júdice. E o que eu estou dizendo é que os dogmas da igreja cristã, os nossos dogmas, eles estão fechados. Tranquila. Agora o restante, irmão, a construção da nossa teologia, ela está em constante transformação, porque a teologia é uma resposta para o homem. Não é uma resposta acerca do homem para o homem, não é uma resposta para poder alterar o que Deus já se declarou a respeito de si. Ficou claro que a verdade ela é absoluta porque é o texto bíblico. E aí o que a gente tem que fazer? Você sempre tem que voltar para onde? Para o texto ou para a sua opinião? Você tem que voltar para o texto ou para a sua teologia? Você tem que voltar sempre para o texto. Você consegue entender como é complicado para nós, para a nossa geração, que é uma geração que contesta muito? Uhum. Hoje existem, vários movimentos, Missão na Íntegra, Fiel, Movimento do Sertão, é muita teologia, é muita coisa. Isso. Então chega uma hora que, de verdade, isso choca, porque a gente recebe um alimento aqui, daqui a pouco a gente vai ver alguma coisa, já mudou tudo, e são pessoas de referência. Exatamente esse sentimento. Ela cara, o que eu vou escolher fazer? Calma aí, qual vai ser a minha posição? Isso. Você entende mais como há esse conflito? E eu só vim causar mais confusão, irmão. Obrigado. eu só fiz, perdão, porque tem um irmão que pediu ali atrás primeiro. Aí depois o irmão. Sim. Eu acredito muito que, por exemplo, se você deixar a Bíblia, a galera vai ler um versículo e vai dizer que é a verdade dela, e o outro vai dizer o mesmo versículo, vai dizer que é verdade, o outro mesmo, a bagunça, todo mundo vai matar todo mundo. Ok. E a preocupação da teologia, nas minhas palavras, é que ela tenta sistematizar algumas dessas respostas, dizer, galera, tá aqui a coerência para vocês seguirem. Ok. E se não tiver essa coerência, eu acho que todo mundo vai ou respeita, ou exerce a tolerância, ou sai na briga. Eu tenho a minha verdade, ela tem a dela. Okay. Então eu vejo a preocupação de ter uma coerência na qual eu possa seguir, porque, por exemplo, se a verdade, não é que a verdade, eu digo a Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem muita interpretação, teria que ter uma resposta, e a teologia tenta fazer isso. Qual? Então, isso que eu estou te dizendo, a teologia faz isso. Mas qual? Aí eu... Mas aí que é isso que o senhor deixou a minha dúvida. O senhor está no céu, irmão. Você me deixa mais velho. Você deixou dúvida, por quê? Porque se partir desse pressuposto, todo mundo aqui vai ter uma interpretação, porque vai ser experiência. Ok. E isso acontece de fato. Ok. Pega lá João, eu tenho a minha, eu tenho a dele. Ok, mas a pergunta é, você está disposto a pôr a sua em negociação? Diálogo? Tô. Amém. Então ninguém está impondo nada a ninguém? Não, acho que tem que haver porque nós não vivemos dias assim.
Eu só digo no seguinte de que Precisa. senão fica todo mundo descoordenado. Não, precisa. Você entendeu minha preocupação? De eu chegar assim, ó, isso. Não, vamos seguir aqui. Eu sei. Para chegar no céu. Eu sei. Existem 457 mil modelos de interpretação bíblica. Existe um monte de interpretação bíblica. Na dúvida, eu vou olhar a Bíblia da forma que Jesus olhou. Não, João Ferreira de Almeida. Não, eu estou falando assim, o contato com o texto sagrado, nós temos os pais apostólicos, nós temos os dogmas, isso já está de grande tamanho, já está fechado, graças a Deus. Agora tem muita coisa que nós estamos desenvolvendo. Vou te perguntar um negócio aqui, esse aqui, ó, é pergunta, gente, é só uma pergunta retórica, não é para ter resposta, pelo amor de Deus, hein? Me ajuda, eu preciso terminar esse negócio antes das 4 e cacetado. Quando você tem contato com Jesus Cristo, quando você se converteu a Jesus Cristo, quem se converteu? Quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Não, mas quem? Quem? Eu quem? Pedro quem? Não, tudo bem, mas quem? Quem é o Pedro? Bem, glória a Deus, mas quem é o Pedro? A pessoa do Pedro. Quem define a pessoa do Pedro? Ele quem? Ok, Pedro, eu já entendi que é você. Mas eu quero entender se você entendeu que você não é a partir de você mesmo. Você está olhando você com o olhar de outra pessoa que disse, ao olhar para você mesmo, olhe-se assim. Gente, está todo mundo com a cordinha amarrada aqui, nós não vamos entrando num funil existencial, a gente volta. Amém? A gente vai voltar desse funil existencial. Isso tudo só tem uma intenção, porque hoje eu descobri que é o Pedro. O debate. É isso que a gente precisa. Nós não vamos chegar a conclusões. Não temos tempo e não é essa nem a intenção. A intenção é a provocação. Provocar. Você está anotando os escritos aqui, tem mais 2 do lado de cá. Você entendeu, Pedro? Nós vamos precisar abrir mais espaço para essa conversa. Nós vamos precisar ter mais ambientes desse papo. A coisa não pode ficar só fechada, porque senão eu posso me tornar o orgulhoso do texto. Eu posso ser o cara que está gerando problema. Sou eu que estou gerando inveja, estou gerando atrito, estou destruindo. O ambiente não está sendo gerado de paz, porque eu, na minha intransigência, na minha incompetência, na minha maneira de fechar a coisa só para mim, me torno orgulhoso e inoperante. É esse espaço, essa plenária que a gente tem que exercitar mais e mais e mais vezes, que foi exatamente em plenárias dessa forma aqui que nós construímos a nossa história da teologia. O que está acontecendo hoje é que está todo mundo arrefecido, ninguém questiona mais nada. Um cara chegou e falou e colocou o selo reformado, acabou, ninguém questiona mais nada. Colocou um selo pentecostal, ninguém questiona. Se colocar o selo neopentecostal, coitado, só vai levar pedrada. Porque nós chegamos e falamos e colocamos, e eu não estou completando a fala do Ari, que ele falou agora há pouco, porque nós nem combinamos o que nós íamos falar. Mas nós estamos colocando uma régua absoluta. E não abrimos mais o diálogo. Está um monte de inscrito aqui, está contando todo mundo, não vi ninguém. Pode passar o microfone para outros, não tem problema? Esse talvez seja um problema a nível Brasil, mas também um problema a nível mundial. A dicotomização, né? Isso. A gente dicotomiza tudo, a gente costuma repartir tudo e definir o PSDB é do mal, o PT é do mal, ou vice-versa. Isso. E isso traz para dentro da teologia, essa teologia do mal, essa teologia do bom, e a partir do meu eu entendo que essa teologia é mal ou ruim. E aí eu deixo de converger, eu começo a procurar dissonâncias em vez de procurar o que nos converge. O que me converge? O cara acredita em Cristo, já tem diálogo com ele. Ele é isso. Eu vou abrir a minha estrutura para conversar com todos e não o que me difere. O que me difere é porque o cara ele acredita que pode batizar a criança. Cara, isso não é o definidor. Vamos ampliar o debate. Por que você acredita assim? O texto é esse, o meu base.
Aí eu acredito que não. Então vamos abrir o debate no sentido de democratizar e você aprender. Só que nós não temos mais esse tempo. A gente não tem isso, infelizmente. E nós não queremos isso. Porque nós queremos impor uma régua. Porque isso que você levantou, Pedro, é verdade. Nós precisamos de uma teologia para chamar de nossa. Senão a coisa fica solta. Tá certo. O problema é qual? E quem? Só para provocar o Pedro, né? Sim. Isso, Guilherme. Você começou a respeito de orgulho e essa pergunta ela vem também da palestra do Ari. Certo. A gente proclama e fala que nós abraçamos a verdade, a gente vive essa verdade com a verdade e a gente quer pregar essa verdade para os outros. Isso. A partir daí o outro já nos vê com o orgulho. Isso. Aí tem essa dificuldade. E a gente tem essa questão do outro, igual a Ari desenvolveu, e dentro do seio evangélico. Principalmente. E aí, quando nós, pelo menos eu penso, a minha maneira de leitura, pelo que eu estou vivendo com a questão da missão integral, eu gostaria a pergunta e pedir o seu desenvolvimento em cima disso aí. Se eu der conta. A gente está num pressuposto de que nós estamos entendendo mais do que alguns estão entendendo o Evangelho. Eu, pelo menos, penso muito isso. Uhum. E isso pode, sim, gerar um problema de orgulho. Pode. Então, como que você, que já está nessa lida aí, já há tanto tempo, já vem conversando sobre isso com a Igreja Evangélica Brasileira, qual que é a postura que a gente tem que ter? Porque eu sou pastor presbiteriano. Eu entro dentro da minha igreja, certo, com a bandeira do reformado, certo, e falo, olha, tem gente vivendo o evangelho dentro de outro lugar. Ah, mas não é assim, não é assim. Isso. E como é que a gente conversa isso aí, meu irmão? É difícil, mas vou te dizer o que eu tenho feito. Eu tenho respeitado a presença do outro. Porque Jesus sempre me faz lembrar do outro. Então, o outro é a razão da minha existência. A minha santidade só tem sentido se tiver o outro. A minha vida com Cristo só tem sentido com o outro. E não é um discurso repetido, mas é bem verdade. O altar que Deus recebe a sua adoração, o seu louvor e o seu sacrifício é na vida do outro. E eu nem pegaria aquele texto que o Ari pegou, eu pegaria Romanos 12. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, porque o seu corpo é como sacrifício vivo, e aí no decorrer de todo o texto, na relação com o outro. Romanos 12 vai chegar a falar que a vingança pertence ao Senhor, você não tem que tratar desses assuntos. Cabe a você conviver com o outro. Então, o outro é o importante dessa relação. Então, eu vejo muito isso com os meus alunos de igrejas pentecostais. Quando eles têm contato com a santificação, e muitos têm um problema com entender o que significa santificar, e que a santidade não é para eu poder convencer Deus a fazer alguma coisa por mim, mas é que eu me torne uma pessoa melhor para o convívio da comunidade, eles começam a perguntar, mas como? Então eu vou entender, e aí é diálogo, aí é gastar tempo, é envolvimento, eu vou partir dos pressupostos que ele tem, porque é assim que a gente lida na educação. A gente sempre parte do ponto de partida do outro. O que você já entende por outro? A partir do que você entende, a gente vai construindo juntos. Porque senão fica uma coisa meio que socada goela abaixo. O unilateral não é discursivo. Você abrir o debate com uma pessoa que não entende o que você entende e não vê a coisa com tanta clareza como você vê, não torna você menos luz. Não torna você menos sal. Porque é isso que Jesus faz. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E ele pede o quê? Olha o texto, gente, lá. Tomai sobre vós, lançar sobre ele o quê? A nossa carga. E pegar o que dele? Agora, o mais importante está no fim do texto. O que ele diz? Aprendei de mim. Então, é uma jornada. A gente quer vencer tudo por decreto. É uma jornada, isso vai levar tempo. Nós não vamos transformar a realidade desse país por decreto, gente. Nós vamos ter que conversar com o irmão e falar assim, irmão, entregar a cesta básica está certo. Vai chegar uma hora que a pessoa vai acostumar com a cesta básica.
Você vai ter que ensinar o cara a pescar, mas vai ter que dizer para ele o seguinte: o rio é de todo mundo. Não é só do cara que fica com barco e tem tecnologia de pesca, não. Nós vamos ter que ir implementando as coisas, nós vamos ter que caminhar com a pessoa. Não é só levar a igreja e entregar a cesta básica, é entender que ela também tem outras funções além desse assistencialismo. Então é uma jornada longa, que essa geração, que nem é a de vocês, é anterior à de vocês, posterior à de vocês, aliás, né, mais nova do que vocês, não tem paciência. Porque para ela, se ela quiser jogar no lixo, ela não tem que marcar, segurar com o mouse e jogar no lixo. Ela faz assim. Ela é mais instantânea do que a sua. Essa geração é que mexe com a TV com a mão. Ela não tem a paciência de procurar o controle. Aliás, todo controle vai para Nárnia. Lá em casa, um controle da TV vai para Nárnia e volta quando quer. E ela não precisa mais do controle, porque ela movimento de mão, ela liga a TV, o movimento ela muda de canal. Essa geração mais do que instantânea. Só que nós vamos ter que gastar tempo. Jesus não nasceu em Roma, não nasceu César, porque assim ele já nasceria Senhor do mundo. Jesus resolveu nascer na periferia do mundo, da periferia do mundo, e nasceu na periferia da periferia do mundo. E resolveu trabalhar com 12 pessoas, e não uma multidão. Porque ele entendeu que se transformando a mente de um, o outro transformando a mente de outro, o crescimento era exponencial. Só que nós queremos fechar tudo a rodo, entendeu? Dar um Ctrl A lá e mandar tudo embora. A gente vê algumas referências bíblicas, e a gente vê hoje, por exemplo, se a gente fosse falar de escravidão, sim, seria unânime aqui que Deus reprova totalmente qualquer tipo de escravidão. Isso. Mas é facilmente encontrar na Bíblia textos em que Deus legisla sobre a relação de escravidão. Isso. Né? Assim também como a poligamia, né? E o casamento único. Né? E silêncio das mulheres na igreja. Só para provocar. Não pode deixar passar. Só para provocar. Então a gente vê o próprio Deus agindo a história de acordo com a compreensão e a realidade da história. Daquela história, daquele tempo, daquela comunidade. Isso. Me parece, o que você acha, são as ideias que a gente vão acompanhando a gente, que assim, a verdade absoluta talvez se afirme apenas em 2 mandamentos, como disse o Ari aqui ainda há pouco, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. E as outras verdades, me parece que são construídas na comunidade, pela sua história, pelas suas experiências. Como você disse, aquilo que um tempo atrás a mulher era extremamente ofensivo à comunidade, hoje já não é mais. Né? Um jovem chegar à igreja de bermuda era um desrespeito. Hoje você já consegue em muitos lugares. Você vê a comunidade fazendo as suas afirmações, construindo isso. E eu acho que a nossa preocupação tem que ser sempre fazer isso à luz da palavra. Como fazer essas curvas, essas mudanças, sem perder de vista a palavra. Entendeu? Você crê nisso que a comunidade constrói? Tanto creio que Jesus, quando se encarnou, nossa, ficou bonito os vitrais, hein? Nossa, pareceu o final de Lost. Não é? Nossa, cara. Nossa, se o efeito era esse, eles conseguiram, viu? Nossa, como ficou bonito isso aqui. Não, a encarnação de Jesus é uma quebra de paradigma. Porque, olha só, ele veio homem. Aliás, ele veio bebê. Então, ele não nasceu, ele foi gerado. Então, todo o processo de maturação, nascimento, crescimento, adaptação, tudo isso é um respeito à história, um respeito à comunidade. O discurso de Jesus é sempre um discurso a partir da compreensão do povo. Jesus não negociou verdades. Ele não negociou a verdade. Ele administrou-a
de forma que quem a ouvisse não a repelisse ou não tivesse dificuldade de poder compreender. Quando Deus, lá em Isaías 1,18, a partir do 1,10 ele diz assim, ó, vocês são Sodoma e são Gomorra, diz lá em Isaías 1,10. Quando vocês se reúnem, todos os encontros de vocês, é uma bagunça, eu não aguento mais, chega, acabou. Não aguento mais vocês se reunindo aqui, tendo esse momento de adoração, esse fervor. Deixa eu falar o seguinte, quem pediu para você vir? Você veio porque você quer. Eu não te mandei. Então você veio, então vem direito. Aí ele diz, e eu acho lindo essa passagem de Isaías, vamos conversar. Isaías 1,18. Talvez você nunca entendeu, mas arguir é conversar. Vamos arrazoar. Vamos dialogar. Lá em 1 João 1,9, está lá o verbo. Se confessares os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar tudo. Esse confessar, no grego, é homologar. Temos o pessoal do direito aqui? Temos. Quem são os operadores do direito? Eu sabia que você era do direito, Pedro. Alguma coisa me dizia. Homologar o que é, Pedro? Concordar com aquilo que está escrito. Porque o Espírito Santo ele não chega para você e diz assim, ele chega para você e diz assim, você concorda? Você está errado? Concordo. Então beleza, está tudo certo agora. Então eu vou tratar você. Eu quero que você tenha consciência do erro. É isso que às vezes nós esquecemos, que o tratamento de Deus não é a fórceps, falei a palavra certa? Não é a força, não é arrebentando. Deus não trabalha no BOPE. Deus não é, em Goiás é Rotan. Eu não sei o que é aqui em Minas. É Rotan também. Deus não entra chutando porta, esfregando mandato de segurança na sua cara. Deus ele bate na porta e pergunta, ei, vamos bater um papo? Porque a situação não está boa para você. Porque aí é tal do tipo assim, se você não me der atenção, porque aí fica até difícil, né? Mas não, Deus chama para o debate. É isso que a gente precisa entender e voltar a ter nas nossas comunidades de fé. Disposição ao debate, porque nem sempre todo mundo parte do mesmo pressuposto que você. Porque você pode estar falando sobre perdão de uma maneira muito legal, porque você foi criado num ambiente de muita paz. Agora, explicar perdão para alguém que foi violentado pelo pai e pelo irmão, até os 17 anos de idade, já é outra história. Você falar de perdão para uma menina que foi abandonada e currada por todo tipo de gente que passava na pensão, aonde ela trabalhava como menina lavando louça, e ela era a menina que todo mundo pegava. Aí você vai falar de perdão para ela vai partir de perdão de um outro patamar. Você vai pegar um cara que estuprou, violentou e matou, cumpriu pena, e aí quando ele volta para a vida normal, você vai falar de perdão para ele vai partir do perdão de outro patamar. É que a gente esquece que de trás da letra tem gente. E aí nós nos tornamos esses orgulhosos que têm o prazer de destruir e não de ajuntar. Impede tudo. Pela ordem aqui, cadê o nosso auxiliar? Aqui. Aqui, depois, irmã. Tá marcando aí, né? Você tá direitinho, né? Como é que você chama? Mateus. Você é seminarista, Mateus? Ô, Mateus. Por que ainda não, Mateus? Tem toda Continuando um pouco a pergunta que eu tinha feito ao Ari e o que o pastor falou aqui, o Ari até falou isso, né, nessa questão do órfão, da viúva, dos desgraçados. Jesus andava com essas pessoas. E o Missão na Inter tem buscado isso. Aí eu tenho buscado viver isso.
Sim. E o irmãozinho lá da igreja que sempre achou que igreja é cantar no coro, é levantar a mão na hora do louvor. Isso. Como eu levar isso para ele sem ser arrogante, porque é o que eu vejo hoje, foi o que você falou, a geração ela não quer que o velhinho lá que viveu a vida inteira na igreja, ele entenda isso, ela quer que ele entenda de forma rápida. Isso. Como eu denunciar isso, né? Porque eu tenho que denunciar, porque Deus quer que a gente faça isso sem ser arrogante, e muitas vezes eu tenho que fazer isso com pessoas que não estão abertas a esse debate. Isso. Como fazer isso com o amor de Jesus? Leve junto com você. Não, só levar junto. É só levar junto. Sabe por quê? Porque nós esquecemos de um fator importante nesse drama todo que a gente construiu. Que o Espírito Santo constrange. O Espírito Santo fala com a igreja. O Espírito Santo fala com a igreja. E fala de forma retetéfica e de forma reformada. Porque ele não está nem aí para os nossos tijolos. Ele fala. E ele vai falar do lado que você escuta. Leva ele junto, ora por ele, seja o exemplo, dê publicidade, fale, torne público, sem ser arrogante, sem dizer... Sabe por quê? Porque o ponto de vista dele é o ponto de vista dele, o seu ponto de vista é o ponto de vista. Ele vai olhar para você e falar assim, 0-0, porque você pode estar certo como eu posso estar certo. O que você tem que fazer é deixar que o Espírito Santo constrange através daquilo que você está fazendo, a vida dele. Porque ele vai ter que perceber. Sabe por quê? Porque é bíblico. Deus não gosta da injustiça. E Deus não gosta daquele que fecha os ouvidos para a injustiça. Então alguma coisa vai acontecer. E eu vou dizer para vocês, não é fácil, por isso que é uma longa caminhada. Talvez o velhinho até parta para outra e você só vai conseguir alcançar as famílias que ficaram dele. Do emprego? É interessante, mas eu vou te responder, mas eu preciso responder a irmã primeiro. Não deram o microfone para você, o Mateus que é seminário. É você primeiro? É você primeiro? É você? Não, depois a irmã e eu respondo você. Poxa, irmã de humanas, esse pessoal de humanas. Obrigado, meu irmão. Que curso que é o seu? Direito e Teologia. Deus... tem misericórdia. Tô brincando, meu irmão. Eu queria tentar entender como que a gente trata, porque assim, existem pessoas que têm só um ponto de vista diferente. Então, por exemplo, eu olho um lápis por trás, eu estou vendo uma bolinha. Para mim, é uma bolinha. Isso. Quem está vendo o lápis de lado sabe que é um lápis, para ele é um lápis. Isso. Então, eu converso com ele, ele me fala que é um lápis, eu falo que é uma bolinha, eu chego lá do lado dele e consigo ver o que ele está vendo. Ok. Tá tudo bem. Mas e aquela pessoa que tem uma opinião fundamentada com base numa ideia que foi passada para ela de manipulação da informação já errada, Sim. como a gente tem visto nas igrejas, que pegam o texto, distorcem o texto e põem como verdade absoluta, e aquelas pessoas que estão ali simplesmente no desespero vão consumir aquela informação como verdade absoluta e não tem naquele momento uma capacidade de estar liberto daquela na verdade ele está preso naquela situação, ele não tem nem segurança de questionar e ele comeu aquilo. Certo. Comeu aquilo e está rotando aquilo. Como é que você vai fazer? O que eu faço? Ok. Ore. É sério. É sério. Sabe por quê? Porque olhando a biografia de alguns homens, e lendo a biografia de alguns homens, esse ponto de ruptura, esse ponto de mudança de paradigma aconteceu por revelação. Ou foi uma revelação por sonho, se existe, viu? Uma revelação por sonho, ou uma profecia, ou a leitura do texto bíblico saltou aos olhos. Lutero, Beza, Calvino, Zwinglio,
Francisco de Assis, Aquino, Agostinho. Foram homens que estavam com uma inquietação tão grande dentro de si, e a coisa estava tão já solidificada e calcificada, que o Espírito Santo veio e lançou luz. É porque essa parte mística da revelação, nós que nos tornamos o povo do livro, nós esquecemos que o povo do livro serve ao Senhor do livro, e que o Senhor do livro está vivo e operando na sua igreja. E aí a gente esquece que as revelações místicas funcionam. Desculpa se você é sensacionista. Desculpa, em nome de Jesus, perdão, mas eu não posso deixar de crer que o Espírito Santo fala. E ele comunica. Não, ele fala através das Escrituras, mas ele fala por onde ele quiser. Fala por onde quiser. Então, ore. É a resposta mais simples. Não tem outra. Ore, porque isso é Exu Barreira e precisa de uma entidade, sabe, quebrar com socos espirituais. O Jaque, Oi. Por tempo eu acho que eu tive uma preocupação grande, igual o Pedro ali, da gente ter algo definidor, assim, algo que a gente pudesse olhar e dizer, aquilo ali é verdade. Isso. Mas depois de um tempo, de várias crises, eu venho entendendo que Deus se revela na história mesmo. E o homem hoje é pós-moderno, não tem mais síntese, não é bem contra o mal, é micro. Então, não estou nem dizendo que essa é uma construção verdadeira, como eu tenho entendido. Eu sei. Então, a minha construção hoje é micro, eu não tenho mais preocupado em querer formatar minha verdade para o outro. Mas é entender aquele processo que Deus me colocou e estou ali. E entender também que num diálogo, se só eu tenho para contribuir, ele deixou de ser diálogo. Entendeu? Então, eu tenho pensado nisso. Eu não estou preocupado mais em saber qual é a verdade. Rússia e Estados Unidos, não, o processo é micro, não tem mais síntese no mundo, sabe? Isso. Então eu fico pensando nisso, dentro daquele, entre aspas, meu mundinho onde Deus me colocou, aonde eu acho a verdade naquilo? Ah, mas e o outro lado do outro lado? Ele não vai ver, enxergar a verdade de Deus? Cara, Deus vai plantar alguém lá. Jesus é a verdade. Ele é o nosso único parâmetro. É Jesus. E é interessante porque ele não escreveu nada. E escreveu tudo. É interessante como ele se relaciona com a vida, com os problemas cotidianos. E eu não vejo Jesus discutindo coisas muito grandiosas, ao mesmo tempo são grandiosas, porque se trata da vida humana, mas o debate dele sempre parte da necessidade, da carência de quem chega para ir à borda. Eu tenho uma filha que está doente, então ok, ela vai ser curada. Eu tenho um problema de fluxo sanguíneo, ok. Você foi curada. Meu irmão morreu. Essa morte não veio para outra coisa, não ser para a glória. Então todas as coisas que vão circulando, o trabalho e o ministério de Jesus é pela vida e pelo homem, pelo ser humano, que vive num lugar insignificante do ponto de vista, até então, do ponto de vista militar, geográfico. Não era a única rota do mundo para se ganhar dinheiro. E aí você percebe esse desejo de Jesus em caminhar próximos às pessoas. Esse é um desafio que a gente tem que começar a entender, que não estou pedindo para você negociar o que você acredita. Em momento nenhum eu falei isso. Eu estou dizendo que vocês têm a oportunidade de também conversar com pessoas que acreditam de forma diferente. E acreditando de forma diferente, construir um caminho. Porque tem alguma coisa no outro que me edifica. Gente, eu fui pastoreado pelo irmão Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Essa música me pegou um dia de crise. Foi, rapaz, nada vale a pena. E o irmão Lázaro no rádio lá. Oh, Lorde. Porque o Lorde dele é a vírgula eletrônica. Oh, Lorde. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui pastoreado pelo irmão Lázaro. Essa música me pastoreou. Teve um dia em que essa música serviu de... Porque o Espírito Santo, ele é assim. Ele utiliza os canais, ele utiliza os meus canais cognitivos, as minhas possibilidades para se comunicar comigo.
Por isso que ele me ama, porque é sujeição a mim. Eu não tenho como chegar a tal estatura do conhecimento de Deus. Quão profundas são os seus conhecimentos, inalcançáveis são. Mas Deus se deixou ser alcançado, Deus deixou-se ser compreendido, Deus permitiu-se ser percebido, Deus permitiu-se ser sentido, vivenciado, experimentado. Por que eu não vou fazer a mesma coisa? Eu não entendo, às vezes, a nossa arrogância, o nosso orgulho, em que a gente mais espalha do que ajunta. Nós somos um povo que consegue odiar o próprio irmão, porque ele usa um alargador de 17 centímetros. Um tubo de 100, de aqueles de esgoto. A gente tem dificuldade de lidar com o irmão que tem sérios problemas emocionais. Gente depressiva, a gente deixa no canto da igreja. Esse povo não é esse povo não é para frente. A gente acha ruim irmãos que gostam das músicas mais dramáticas do evangelho. Músicas comerciais, amém, é o que ele consegue alcançar. Se ele perguntar para mim se eu gosto, não gosto. Você acha bom? Não gosto, acho ruim. Se você me der um CD desse, eu não vou ouvir, vou dar de presente para outra pessoa que gosta igual a você. Mas eu não vou usar, eu não quero. É 40 minutos que falta? 45 segundos? 4 horas. Obrigado. Também o que você está fazendo aí. Então eu preciso ter esse mesmo sentimento de Jesus. De esvaziar para poder comunicar. Amém? Esse é o intuito. Pelo amor de Deus, não estou negociando a verdade, não estou negociando os dogmas da igreja, não estou dizendo que a gente crê está errado, eu só estou dizendo que o jeito que a gente está utilizando essa metodologia de discurso está equivocado. Nós estamos gerando mais dissensão do que unidade. Sim. Boa tarde a todos. Mas você já falou, boa tarde. Então, eu lembro que você está do lado de uma flamenguista. Não tem como não brilhar, né? Apesar que eu não sou flamenguista, né? Mas tudo bem. Então, eu vim numa faculdade de teologia que é extremamente teologia da libertação. É uma das coisas que a gente aprende na Este? muito... Não, na Metodista. E uma das coisas que a gente aprende é o método de ver, julgar e agir, como uma chave hermenêutica para conciliar a Bíblia e sociedade. Isso. Se, assim, talvez seja um equívoco meu, mas se eu tentar potencializar a sua fala e tentar aplicar ela para a realidade de uma igreja, sim, talvez hoje não seria mais relevante a gente esvaziar um pouco aquele modelo de pregação expositiva, onde o pregador sobe no púlpito, expõe uma ideia, uma verdade essencial, a comunidade assimila e sai com aquilo, e tornar um pouco mais o ambiente do culto da igreja mais dialogal, onde a pregação seja compartilhada. Estou curioso demais para perguntar qual que é a sua igreja, mas eu estou resistindo aqui. Minha igreja é metodista. Mas, então assim, porque se a gente tentar trazer talvez essa coisa da pregação da Bíblia para a realidade que é pessoal, no sentido de que a realidade ela é existencial, ela tem uma história, ela tem uma série de coisas, não acha que talvez então a gente tem que voltar um pouco para aquele modelo lá de Jesus, onde tem a multidão e de repente surge pergunta e necessidade? Sinceramente eu não sei, mas já gostei só o fato de ser provocado isso em você. Era isso. O intuito desse encontro era isso. Arrancar possibilidades. Será que então, poxa, vamos pensar então, do que tentar sempre repetir velhas e velhos processos? Porque talvez a gente tenha que voltar e fazer as mesmas coisas sempre, talvez ainda não seja a hora. Talvez a leitura que a gente vai fazer, não, ainda não é a hora. Essa geração ainda não consegue desvencilhar do discurso. Nós não somos ainda um povo colaborativo. Por exemplo, a criança entra na sala de aula, ela ouve. Ela vai para frente da TV, ela ouve. Mas quando ela vai para frente do computador, ela interage.
Então, nós estamos começando a entrar numa comunidade de interação. De repente, daqui 10, 15 anos, seja mais fácil. Sei. Sem diálogo. Mas eu entendo que a gente está começando a provocar esse discurso, provocar essas inquietações. Então, é isso. O juntar é isso. O amor em colocar, sabe, vamos todo mundo dar voz. Eu acho que é importante. Voz e voto. Só para lembrar aqui da minha época de batista. Alguém? Sim, meu irmão. Eu acho o seguinte, hoje cria-se muito uma expectativa. Sim. E a vivência, a experiência faz com que a gente viva esse texto aí. Porque muitas vezes a gente vai estar na nossa vida lá com toda a razão e fluindo bem, mas é um orgulhoso e Deus tem que quebrar. Isso. Então acho que sim, que uma experiência muito com os irmãos, com o próximo, uma conversa, procurar não ser indiferente. Hoje eu vejo que tem muita gente, é mais fácil ser indiferente do que ser diferente. Isso. Falo por isso porque a gente está com um projeto de uma escola e a gente tem enfrentado isso. A gente chega numa escola e você quer apresentar o reino de Deus lá. Isso. A resistência é que você chega como se fosse um intruso. E não alguém para colaborar. E não é. A gente quer levar a verdade. Mas tem uma formação lá. Isso. E uma informação que vem... Você vai chegar para o menino, eu vou te apresentar o evangelho que o teu pai não te apresentou. Pronto, acabou. Você destruiu isso nele. Então eu vejo assim que é mais você ter uma experiência. Você viver pelo menos o texto leva a gente a isso. Como que a gente vai descobrir isso no meio da igreja? Tendo experiência com os irmãos. Chegar para o irmão. É muito fácil falar assim, você visualizar no outro que o outro é orgulhoso. E você? Essa é a inquietação nossa aqui. Como que eu faço para saber se eu não estou dando vazão aí? É muito bonito de ler, né? A gente lê poeticamente a Bíblia. Isso. Mas contextualizar ela, dizer assim, eu tenho que formular minhas opiniões. E a minha opinião é em cima da experiência que eu estou tendo com Jesus e com as pessoas. Isso. Que muitas vezes não vão concordar com o que eu falo. E é verdade, assim... talvez o que eu vou dizer vai mexer com alguns sentimentos aqui, mas eu tenho que ser honesto. Deus é maior do que a Bíblia. Deus é maior do que a Bíblia. Pois então, Deus é muito maior do que a Bíblia. E a Bíblia é um registro da experiência. Porque o fato da inspiração, o Espírito Santo tem inspirado, e aí você pode entrar em todas as vertentes da inspiração, mas a inspiração é a presença do outro e o um. São duas pessoas tendo uma experiência, o Espírito Santo e o autor. O autóctone, é isso? Uma troca, uma experiência. Então, o texto bíblico nada mais é também do que um registro da experiência. E da experiência pura, que é registrada, e da experiência de receber do Espírito Santo orientação para o que você vai escrever. Então, é a experiência. Por que nós não resgatamos a experiência como parte litúrgica das nossas celebrações? Talvez a gente podia abrir o espaço para o diálogo, vendo e ouvindo a operação do Espírito Santo na comunidade, na igreja, a partir dos testemunhos. E os testemunhos eles foram banidos da nossa liturgia. Deram espaço para aquilo que ainda vamos fazer, o que nós fizemos, mas não dá espaço para aquilo que Deus operou em nossas vidas. E ridicularizamos as comunidades aonde tem um testemunho. Mas o testemunho faz parte da vivência, da presença de Deus, da testificação, por isso o testemunho, da ação de Deus nos nossos dias. Que é uma pergunta que eu recebo muito assim, pastor,
Por que a igreja não opera milagres como operava? Quem disse que não opera? Não, porque eu não vejo. Você não vê porque tem gente que não está dando publicidade. Mas não lembro da irmã Toinha? Sim, lembro. Ah, não estava enfermo? Tá. O que nós fizemos? Oramos. Onde ela está agora? Ué, está trabalhando. Então. Na falta da relação dos irmãos, da comunidade, de vivenciar o milagre na vida do outro, quando há o testemunho na frente da igreja, há uma predisposição negativa de ouvir o irmão. E um juízo, uma cara embotada e um negócio que, pô, o cara tá falando demais, ou tá isso, ou tá aquilo. A não ser que ele tenha passado um concurso para juiz, né? Quem está com o microfone lá atrás? Desculpa. Sou eu. Essa questão do testemunho, eu venho de uma igreja, hoje eu sou metodista, mas eu venho da Redenção, e lá a gente usava muito essa prática de testemunho. O pessoal subia Aí chegava um com cabelo grande, chegava um com a saia do tamanho tal, chegava um que fazia isso. Então o julgamento realmente reforçava. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é o seguinte. O Ari falou numa questão de nivelar o amor de Deus, e a cruz ela tem duas traves, que eu me limito no amor e no sacrifício. Então, cara, fracionar o amor de Deus, por mais que todas as comunidades pensem alguma coisa, é impossível no atual modelo de hoje. Então, o que a gente tem que pegar? É o melhor de tudo e aplicar na palavra, na luz da verdade. Amém. Interprete o que pode ser interpretado. Agora vem a pergunta. O que nós, jovens, estamos reunidos num fórum jovens, temos feito para que isso aconteça no Brasil? Vocês vieram a esse encontro. Já é um salto, irmão. Já é um salto, assim, louco. Muito, mas muito positivo. O que a gente tem que fazer agora é pegar isso que está acontecendo aqui e dimensionar isso dentro da sua realidade. E todas as pequenas realidades, os pequenos cosmos que a gente tem aqui, a gente vai mudar a história desse país. E eu creio muito em tudo que a gente fala. E eu tento viver a plenitude daquilo que realmente a gente está vivendo e falando. Falando e tentando viver. Mas não adianta nada ficar só no discurso, porque o discurso cansa. E o discurso pelo discurso, ele enche o saco. Então é viver. O fato de você ter vindo aqui já é um grande passo. Agora, retornando para a sua comunidade, estabelecer algumas agendas e começar a pôr em ordem e falar assim, ok, vamos começar a abrir um pequeno debate aqui, né? Vamos debater o primeiro sermão de Wesley. Boa tarde. Oi, cadê você? Eu. Oi, boa tarde. Eu queria reafirmar o que você falou aí. Que Deus glória a Deus, obrigado, irmão. Nossa, pensei que eu estava sozinho aqui. Obrigado, Deus é valeu. muito maior que a Bíblia, né? e às vezes nós ficamos presos à teologia, né? Mas o que é teologia? É um estudo mesmo, né? De tudo que foi escrito como base bíblica. Mas aí eu fico me perguntando aqui, quem que inspirou esses caras, né? Boa pergunta. O que Paulo tem de diferente de mim? O que Davi tem de diferente de mim, né? Davi foi um pecador, Paulo também. Então assim, minha mãe não tem ensino médio formado, mas às vezes eu vou conversar com ela, ela faz uma exegese, uma hermenêutica muito melhor do que muito teólogo aí. Amém. Por quê? Quem que mora nela? É o Espírito Santo. Quem que mora em mim? O Espírito Santo. A Bíblia não está te respondendo? Fecha e vai orar, cara. Vai se relacionar com Deus. O que eu penso, a teologia é uma ferramenta, viu, Pedro? A gente precisa dela. Não dá para trabalhar estilo MacGyver. Alguns riram, graças a Deus não sou mais velho. Oh, Deus, obrigado. Não, porque tem umas piadas que ficaram na década de 90, né? E a gente insiste em trazê-las para hoje, mas é porque a gente não tem, precisa melhorar. Mas a teologia é uma ferramenta. E como uma ferramenta, ela está sujeita às novas tecnologias. E ela tem que encontrar, olha, até a década de 50 se morria por infecção. Achou-se a penicilina. Isso é revelação. Glória a Deus por isso. Tá, todo mundo... a gente ouve aquilo que Deus tem para dizer. Graças a Deus. Sim. Conterrânea. Pode usar o microfone, conterrânea. Não, porque eu falo muito alto aí.
Não, mas vai porque a gente precisa captar a sua linda voz. Ok, que lindo isso. Tá bom. Com relação ao diálogo, né, entre a liderança e o pessoal de uma comunidade. Eu sou filha de pastor, então eu vivencio muito isso. FDP. Tipo isso. Interprete da forma que você... Filha de pastor. Tá. Pode ser. Mas... Não, é porque eu não pensei outra coisa, desculpa. Não, tudo bem. Eu sou filha de pastor. Então, assim, sim, eu falo com relação ao diálogo porque sim, dentro da minha própria família que existem vários pastores e eu tenho tios que são pastores das neopentecostais e tal. Sim. Não vou entrar nesse mérito, mas eu digo assim, depende muito da comunidade. O interesse de se relacionar ou de colocar o que ela realmente pensa também, isso, entendeu? Talvez a liderança dê voz à comunidade, mas é muito mais cômodo para a comunidade continuar isso, com a responsabilidade toda na liderança. Verdade. Então, eu acredito assim que a liderança, igual na nossa comunidade mesmo, tem incentivo da liderança em abrir a mente daquele que está, da comunidade, para que a igreja seja um ponto de partida. E para que eles pensem por si mesmos acerca daquilo que eles ouviram da liderança. Mas que eles tenham a própria compreensão. Aí voltamos no início, como você disse. Não por coesão, não por persuasão, não por barganha, nem por nada. Mas por abertura de compreensão. O que você acha disso? Como você pensa disso? Se eu concordo ou não concordo? Tudo dentro do respeito? Isso. A função do pastor é de conduzir o rebanho de Jesus. O rebanho de Jesus, não é dele. Então ele se submete ao Senhor daquele rebanho. Então, prioritariamente, o pastor é quem lava os pés de todo o rebanho. Ele não tem os seus pés lavados por todo o rebanho. Ele lava os pés de todo o rebanho. E a sua autoridade é reafirmada pela capacidade que ele tem de lavar os pés do rebanho. A sua autoridade não está em determinar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, mas na forma de servir ao rebanho. Quando isso acontece, quando é pelo serviço, o pastor que está ensinando a comunidade, ele tem toda a autoridade para dizer isso aqui: não acreditem em mim. Duvidem de tudo que eu digo. Ponham à prova tudo o que eu estou falando. Consulte o texto bíblico. Veja se tem coerência, o que eu estou falando é aquilo que Jesus está dizendo à igreja. Porque, a priori, ele não é alguém que traz a mensagem do seu coração. É uma pessoa que trouxe primeiro uma mensagem que foi confrontada por Cristo. Ele foi confrontado. Quando você está fazendo exegese dos textos, e os pastores exegetas aqui, você é o primeiro a sofrer as consequências, você é o laboratório daquele texto. Você é o primeiro a sofrer o ataque do Espírito Santo, você é o primeiro a ser destruído, é o primeiro a ter o contato com a verdade, você é quem tem um contato, quase que um contato inédito com aquele texto, com aquela visão, com aquele momento, e você sofre todas as consequências de ter o contato primeiro com o texto. Você ter sido o primeiro. Então é muito complicado quando você encontra pastores que dizem: esse texto aqui é muito bom para a minha igreja. Se não serviu para ele, como ele pode levar a igreja? Primeiro, ele é o laboratório. Eu digo isso a todos os meus alunos. O pastor é o laboratório de Deus. É um laboratório de Deus. É lá que Deus vai começar a trabalhar na igreja, porque é ali que vai servir de referencial e gabarito para tudo que vai acontecer dali em diante. Então isso é muito complicado. Viu? É muito complicado. O pastor requerer autoridade para ele simplesmente porque ele é o cara. Sabe? É muito complicado. Então por isso que às vezes você está numa posição de orgulhoso. E eu antecipo para vocês o seguinte: grande parte do debate que a gente promove no Missão na Íntegra, grande parte do debate que a gente está promovendo com a teologia da missão integral,
com tudo que a gente está proliferando e levando para o Brasil inteiro. Nós sabemos que isso tem gerado muitas crises. Eu recebo alguns e-mails que quase todos parecem que foram escritos pela mesma pessoa. E todos eles vêm assim: estou em crise. A minha igreja, a introdução é sempre assim: tenho tido contato com o material do Missão na íntegra. Tenho entendido. Deus tem falado muito a respeito disso comigo. Mas estou numa igreja que não acredita nisso. O meu pastor, por exemplo, é padrão. É um padrão. Vocês se enxergaram nessa carta? É padrão, sim, é padrão. Então eu entendo que esse processo é um processo que começa com oração. Porque talvez você seja a pessoa que Deus escolheu para ser o profeta e ser a profeta naquele momento, naquele local, provocando o debate. Provocando. Viu? Deus vai gerando isso em vocês. Muitas vezes eu sou um deles e tem mais os meninos que vieram comigo que são eles também. Aí que levanta a bola porque está errado e vamos para frente nesse negócio que está errado e a gente tem que apontar. Mas a igreja brasileira hoje, da internet, de tudo que a gente vê, a gente tem visto a igreja discutir entre si e muito, e não tem unidade, mas está na moda atacar o outro. Isso, desconstruir, mas assim, e, por exemplo, acho bacana os sites de apologética com humor e tudo, é interessante, mas eu parei de seguir um monte de coisa, para aquilo ali tá me dando fumaça, como diz o Ed lá naquela pregação dele. Então, como é que fica isso? Isso é um orgulho da igreja brasileira? Qual que é a sua reflexão? Eu digo. Tem muito orgulhoso que não levanta as pernas, né? Eu ia falar outra coisa, não pode estar gravando. E não faz absolutamente nada. Eu tenho entendido que quem está trabalhando não está criticando. Porque não tem tempo. Não dá tempo. Quem está cuidando do pobre, do órfão, quem está cuidando do desajustado, seja ele rico ou pobre, quem está envolvido com a causa do evangelho, não tem tempo, cara, não dá tempo. E quando ele vai fazer a apologética, ele não faz a apologética do grito, da afronta, ele faz a apologética do debate, ele pergunta: vem cá, eu tenho vivido uma experiência assim, 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 assado, qual é a sua experiência? Não, eu acho que o dom da igreja não é Jesus. O que a gente tem que fazer é falar a verdade sempre. E cumprir a sua vocação. Eu acho que a gente está tentando acordar alguém que não precisa levantar. Ele está acordando a pessoa errada. Eu acho que a gente tem que começar a acordar nós mesmos e começar a trabalhar. Eu penso assim: vamos fazer, vamos conversar, vamos abrir o debate, vamos conversar. Vamos dialogando. Numa hora a pessoa desperta para a vida e vai. Agora, ou não. Às vezes ele é um eleito para dormir. Ou ele está na dispensação do sono. Ou ele fez aliança com Morfeu, só para falar de todas as linhas teológicas, para não deixar ninguém de fora. Mas nós não vamos discutir isso aqui não, pelo amor de Deus. Eu sei, e sei muito. O que me assusta é a falta do debate. É isso. Por isso que nós fizemos essa plenária, com todo mundo tendo oportunidade para falar. Porque ficaria muito legal eu só falar e vocês ouvirem. Mas não seria coerente com aquilo que eu acredito, que é o debate. Vamos abrir o debate. Vamos construir. Talvez a sua linha de raciocínio me atenda até a vírgula. Ali onde você pôs uma vírgula, põe um ponto. E esqueça o resto, para mim não tem função nenhuma. Ok? Mas é o debate. Amém? Eu pensei que você não ia falar.
Ah, você movimentou para lá, movimentou para cá, levantou a mão para cima, levantou a mão para baixo. Eu falei, ela quer falar, mas ela está se contendo, ela quer falar. O microfone está chegando porque nós queremos gravar sua linda voz, né? E fazer o registro para a posteridade. Boa tarde, meu nome é Ágata. Essa questão do convite ao debate, eu acho que ela retrata uma cosmovisão, como é bem ampla, porque esse convite à comuna, né, a comungar, esse convite à comunidade é uma coisa que tem se perdido na nossa geração. Uhum. Essa questão de estar sozinho, criar sozinho, que já está sendo abordado desde o início da conferência, foi abordada hoje, também na primeira plenária do dia. E, então, assim, isso já é um reflexo da nossa geração, de estar sozinho, geração tecnológica, de ir para a internet, ter a cara de colocar, de debater no Facebook, mas não tem a coragem de sentar, esse tipo de coisa que a gente fazia quando a gente era criança, de ir para a rua, de conversar. Eu acho que essa questão ela é muito mais ampla do que só realmente vamos debater, sim, mas também eu acho que, não sei se o senhor pensa assim, não sei se você pensa assim. Eu estou tentando vestir de forma tão descolada para escapar desse título. Mas eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é mais um convite a mudar essa realidade da nossa geração. Isso. É um convite realmente a comungar. Porque muitas pessoas até mesmo estão desanimadas de viver na igreja e tudo, e isso tudo é um reflexo dessa geração. Águida. Ágata. Desculpa. Por nada. É romper, sabe, com esse silêncio. Porque a grita é muito da repetição. É grito de turba. Isso é grito de gente que não pensa. Gente que vai pelo calor da situação. Nós precisamos de reflexão. Nós precisamos de teologia elaborada, pensada. Nós precisamos de gente que queira refletir. Gente que não tenha medo de ter as suas ideias contestadas, refutadas, retrabalhadas, apresentadas em outra perspectiva, sendo questionadas. Por que nós temos tanto medo de abrir o debate, de dialogarmos, de começarmos, de dizermos aquilo que pensamos? E eu vou dizer uma coisa para você. O orgulho, o texto termina dizendo assim, para a gente... Você quer falar, Dan? Você quer falar, Dan? Pode falar, você está com o microfone. Só uma pergunta. Você quer terminar o... Não, eu não vou continuar nenhum tipo de raciocínio. Você pediu a palavra. Era só é o tesoureiro. É o tesoureiro. Eu não vou deixar ele falar. Fala, meu irmão. Fala que o teu servo ouve. A partir de tudo que a gente está ouvindo aqui, e esse cenário nosso, que a gente continua se denominando evangélicos, mas a gente sente vergonha muitas vezes a partir dos modelos que estão por aí e as crises que a gente vê, muitas que a gente tem a partir daquilo que a gente ouve. Queria ouvir a sua opinião, se você acha que deveria existir um novo movimento que, de certa forma, fosse... tirasse essa vergonha que a gente tem de se chamar evangélicos e a gente se denominar de uma outra forma, ou se a gente realmente seria de ser um embate contra aqueles que se dizem evangélicos e a gente sente vergonha deles, assim. Que coisa interessante, olha só, os históricos estão no Brasil há mais de 150 anos. Confere, produção. Os históricos, os presbiterianos, congregacionais, Assembleia, os históricos, estão mais de 150 anos. Confere aí? Confere. Mais de 150 anos? Confere, né? Os presbiterianos eram 150 anos agora. Não é isso? Glória a Deus. Mas nós estamos aqui há muito tempo, não é isso? A pergunta é, por que nós não fizemos alguma coisa? Quando éramos 2 milhões de habitantes, quando nós éramos 10 milhões, 150, 90 milhões em ação e tal. Por que a gente não fez alguma coisa? Então, o problema não é quantidade. O problema é de postura. Porque nós não temos a audácia de pegar 10 mil reais e pagarmos um programa de televisão. Alguns outros têm.
Nós não temos a coragem de fazermos algumas coisas que algumas comunidades fizeram e que estão, de fato, envergonhando o Evangelho. E estão pregando um Evangelho que não existe para o proveito próprio, porque são orgulhosos, estão causando muita dissensão, causando inveja e o estão transformando piedade em fonte de lucro, porque o texto termina assim: transformando piedade, a vida espiritual, em fonte de lucro para si mesmos. A pergunta é se nós também não estamos, de certo modo, transformando a nossa forma piedosa e também fonte de lucro. Porque tá bom. Ninguém se movimenta. Porque tem muita gente segura no lugar que está. E está muito bom receber o salário no final do mês, ter as atividades de quarta, quinta e domingo, enterrar os irmãos que precisam ser enterrados, casar os irmãos que precisam ser casados e passar 15, 20, 25, 30 anos, 40 anos numa comunidade, pastoreando, liderando. Será que também já não virou uma fonte de lucro? A piedade já não virou uma fonte de lucro para a gente? Um porto seguro? Talvez a gente não tenha tanto... Talvez nós somos menos inescrupulosos do que alguns irmãos. Mas isso significa que nós também não temos paixão pela segurança institucional, pelo recurso financeiro que chega todo final do mês e chega em algumas situações bem vultuosas, é isso? Bem grande, sabe? Aquela conta boa, que sabe? Fora os mimos, pastor que é amigo do deputado, pastor que é amigo do vereador, pastor que é amigo do empresário, que tem uma lancha, que levou ele para... Entende? Talvez nós também estejamos vivendo do lucro, da piedade. Nós temos que começar a repensar isso também, viu, Dani? Pessoal, é o seguinte, a gente faz mais uma pergunta, porque vocês já estão cansados da posição que vocês estão. Nós já estamos aqui desde a 1h, né? Tem um irmão para perguntar, e depois você quer perguntar também? Você levanta a mão, querido, dançou. Inventa uma pergunta aí. É só fazer que o rapaz fez o Dani. O anterior lá sobre a teologia, né? Ah, sim. Que ele levantou um problema sobre a teologia, né? Só que nós temos que pensar que muitos não estão falando de ciclo teológico, né? Que é a Bíblia, o contexto e a história. Porque muitas das vezes a pessoa entra para dentro do quarto, pega a Bíblia e acha que somente o Espírito Santo vai revelar para ela e esquece o mundo lá fora. Isso. E é onde acontecem todos os problemas, né? Que é o exclusivismo. É tipo assim, essa é a minha verdade, só ela que vale. Isso. E é o que nós vemos aí ultimamente, né? E nós temos que pensar nisso, né? Tipo assim, nós temos que ver toda a história da Bíblia e contextualizar mesmo e pensar que, tipo assim, nós temos uma interpretação dela e que nós não podemos mesmo acusar as outras pessoas de estar fazendo uma interpretação errada, né? Ok, obrigado. Sim, você quer que ele faça a pergunta por você? Isso é misericórdia. Deus seja louvado pela sua vida e movimente-se lentamente da próxima vez. Vai coçar a cabeça, vem lentamente. Não faça gestos bruscos. Alguém pode pensar que você quer falar alguma coisa. É até sobre isso que o senhor falou também. É claro que eu também... Senhor, outra vez. Não, que você falou. Claro valeu. Que eu também tenho a convicção que Cristo é a verdade. Aleluia. A grande dificuldade que eu vejo é de quando eu domino isso. Quando eu coloco isso na minha cabeça, eu tenho dificuldade de entender qual é a verdade do outro, que não necessariamente pode ser Cristo, só que aí eu não ouço. E quando a gente está falando de diálogo, se eu ficar na minha cabeça só que Cristo é a verdade, eu não entendo a realidade dele. E às vezes a realidade dele não é Cristo, mas é verdade. E ele precisa ser confrontado, mas com amor. Aí não é relativizar a verdade que é Cristo, não é isso. Verdade. Mas é entender que, além da minha verdade, assim, existe a verdade dele. Não quer dizer que seja a verdade, mas há algo nele que ele acredita. Que precisa ser respeitado. Exato. E é o ponto de partida, porque essa é a pregação do Evangelho. É o ponto de partida, é o outro, porque, olha só, é Deus que desce do monte, das nuvens e vai ao monte, do monte vai para a tenda, da tenda vai para a arca, da arca vai para a cruz e da cruz vem para nós.
Quem está em movimento e em adequação é Deus. Aí nós não. Eu não entendo isso. Se a gente quer ser igual, caminhar igual a Cristo, nós não queremos movimentar, fazer os mesmos movimentos que Ele faz e os movimentos para o diálogo. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém? A gente encerra aqui. Eu espero que tenha sido um restante de tarde proveitoso. Amém? Deus abençoe vocês. Falamos de tudo e Deus seja louvado por vocês. Amém. Glórias a Deus.